sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Como o pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Como o pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor, permanecei no meu amor. É bom te ver por aqui, no time de Deus, onde podemos cantar pra Jesus e receber dele a luz, oferecer o louvor que traz até o seu trono no céu. Quero te dar um abraço de amigo e transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão. Está por perto na segunda tristeza e na alegria contigo sorrir, sentados juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir. Eu ouvi um pastor dizendo que o filho dele, de 7 anos, chegou em casa outro dia, na casa dele, obviamente, né, e disse: papai, eu não quero mais, eu só quero fazer até 8 anos. E, então ele disse: mas filho, por que você não quer ter mais de 8 anos, né? E ele falou: é porque depois de 8 a gente vai ficando velho. Então parece que aos 8 anos para ele era suficiente para ele não ficar mais velho, né? 9 já estava andando num caminho de velhice. Mas ele acha que é porque tem alguns amiguinhos na classe que tinha 8 anos já, então ele queria ficar até 8, mas depois disso, nada, né? Mas é interessante como crianças, na idade infantil, obviamente, né, que os pais são como que os super-heróis para eles, né? Se um brinquedo quebra, então já vai lá tentar consertar, ou compra um novo, ou então quando eles estão com fome, aí só falar que está com fome ou chorar, a mãe já vai lá e faz uma mágica na cozinha, prepara alguma coisa para comer, né? E eu acho que para as crianças, os pais são como que imortais, eles podem resolver qualquer problema, né? Mas com o passar do tempo, os pais envelhecem, os músculos enfraquecem, né? E ficam doentes, muitos, a mente fica bagunçada, né? E realmente a gente vai se tornando bem menos super-heróis do que quando era criança para eles, né? E nesse processo normal da vida, nós percebemos o quanto que nós somos humanos. Estamos aqui temporariamente, né? E, de certa forma, é isso que encontramos aqui em Filipenses. Paulo, ele já estava bem próximo da sua morte. Ele sabia disso, não tanto porque ele estava com alguma doença, mas por causa da situação de estar pregando o evangelho para religiosos da época que queriam ver o Paulo saindo dali. Inclusive estava na cadeia por causa disso, né? E hoje eu queria falar, baseado no texto de hoje aqui, como nós podemos viver bem e morrer bem. Esse é o tema aí. Independentemente de quem tem 20, 40, 50 ou 90 anos, como é que a gente pode continuar a viver de uma maneira que glorifica a Deus e morrer também, assim, né? Viver bem e morrer bem. Então, basicamente, eu tenho 2 coisas para falar. O significado de viver é Cristo e o significado de morrer é lucro. E o contexto aqui é que os cristãos da igreja de Filipos, a igreja que Paulo havia iniciado 10 anos antes, e durante a sua segunda viagem, e agora, depois de 10 anos, eles ficaram sabendo que Paulo estava na cadeia, então eles mandam uma oferta,
Epafrodito, era o UPS daquela época, trouxe a oferta para Paulo, né? Mas além de entregar a oferta, ele também estava incumbido de saber como é que estava a situação de Paulo, o que estava acontecendo, para que ele, quando voltasse, pudesse contar para a igreja. E algo que nós precisamos lembrar quando estamos estudando a carta é que esta carta é considerada a carta da alegria do Novo Testamento. De todas as cartas, mais de, acho que 13, Paulo, fora algumas mais, né? Mas de todas elas é considerada a carta da alegria, mesmo que tenha sido escrita numa circunstância em que Paulo estava preso, né? E é por isso que logo de cara nós podemos observar o clima de alegria, de otimismo, de esperança que permeia a carta. Vocês que já leram a carta toda mais de uma vez, dá para perceber que não é uma carta assim de desânimo. Paulo, apesar de estar naquelas condições precárias, ele escreve demonstrando a sua alegria, a saudade que ele tinha deles e encorajando, trazendo esperança para a vida dos filipenses. E certamente a razão por que Paulo era tão, de certa forma, otimista e esperançoso é porque a maneira como ele olhava para a vida tinha certamente a ver com aquilo que ele considerava como o mais precioso. A paixão número 1 da vida de Paulo era a proclamação do Evangelho, a proclamação da glória de Deus através da mensagem do Evangelho. E após a sua conversão, né, depois que ele se apercebeu da graça e do amor de Deus, Paulo se tornou uma pessoa totalmente diferente. Era perseguidor dos cristãos, mas se tornou um seguidor de Jesus e irmãos de todos aqueles que eles anteriormente estavam perseguindo, né? Então a vida dele teve uma reviravolta. Filipenses capítulo 3, versículo 7, Paulo escrevendo: "O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria." Ou seja, a manifestação da glória de Deus através do Evangelho era a lente através da qual Paulo enxergava as circunstâncias da sua vida. Por isso que ele podia ser tão, estando numa situação precária, ele não estava desanimado, ele estava contente, né? A partir do versículo 12, ele diz: "Quero que saibam, irmãos", isso ele está escrevendo já então para a igreja, né? "Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo." Ele estava olhando a situação de uma maneira bem diferente, né? Em vez de ficar, estou aqui, não posso sair daqui. Irmãos, vocês não acreditam, mas os guardas que ficam tomando conta de mim, eles já ouviram o Evangelho. Toda a guarda pretoriana já está sabendo a razão por que eu estou aqui. Não é porque eu cometi um crime, eu roubei alguma coisa, mas é por causa de Cristo, né? E versículo 14: "E a maioria dos irmãos aqui da região, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com ousadia e destemor." Então, olhar para a situação através da lente, a lente da glória de Deus através da mensagem do Evangelho, fazia com que Paulo não se importasse com as dificuldades que estavam ao seu redor, né? Com que as pessoas estivessem, mesmo outras pessoas que estavam também pregando o Evangelho, que de certa forma estavam contentes que Paulo estava preso, porque era um tipo de concorrente, né? Ver quem tinha mais auditório. Mas olha, Filipenses, versículo 15, "É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja, rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. E estes, os que de boa vontade, eles fazem por amor, sabendo que aqui eu me encontro para a defesa do Evangelho." Aqui eu me encontro, tem a ideia de que eu estou aqui não é por acaso, eu fui colocado aqui, né? Eu estou aqui para a defesa do Evangelho. Verso 17, "Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa?" Ele falou: "E daí? Né? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me." O importante é que a mensagem está sendo pregada, né?
E nós sabemos que Paulo aqui não estava se referindo a falsos profetas, eram irmãos na fé, né? Porque em Gálatas a gente sabe o que Paulo pensa, ou pensava a respeito dos falsos profetas, Gálatas 1:8. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, né? Seja maldito, amaldiçoado. Então Paulo aqui estava comentando a respeito de coisas que já disse até hoje, né? Igrejas competindo com outra, quem tem o melhor programa. Mas ele falou, olha, o importante é que o evangelho está sendo anunciado, né? Paulo não se importava com os que proclamavam o evangelho por inveja, por rivalidade, porque ele não tinha nenhuma pretensão de ficar julgando a motivação das pessoas, né? O importante é que a mensagem está sendo proclamada. A maior paixão de Paulo era proclamar a glória de Deus através da mensagem do evangelho, a quem quer que fosse, aonde quer que fosse. E esta semana, na minha preparação da mensagem aqui, o fato da paixão primordial da vida de Paulo ser a glória de Deus através do evangelho, me fez pensar que qual é a paixão primordial do ser humano? Que aqui Paulo está falando sob uma perspectiva cristã, evangélica, né? Mas nós, normalmente, o que é mais importante para a nossa vida? Qual é a razão pela qual nós vivemos do jeito que nós vivemos, né? Eu cheguei à conclusão de que a maior paixão da vida humana, de um modo geral, é a paixão pela busca constante, insaciável, de felicidade, prazer e bem-estar. Não sei se você concorda. Mas parece que tudo que nós fazemos tem a ver com essa busca que a gente tem naturalmente por anseio, por felicidade, por bem-estar. É a razão principal porque a gente quer ter um bom emprego, né? Afinal de contas, nós queremos ter o suficiente para viver, para comer. Felicidade, prazer e bem-estar é a razão porque a gente tem uma casa, tem um carro, pode sair de férias, viajar. Felicidade, prazer e bem-estar é a razão porque a gente quer ter uma boa saúde. Quem que gosta de ficar doente, né? Nós queremos ser saudáveis porque é melhor, né? Para o nosso bem-estar. Felicidade, prazer e bem-estar é a razão porque muita gente pratica roubos, você sabia? Pessoas roubam porque eles querem satisfazer alguma coisa que eles querem ter. Por que pessoas fumam maconha? É por prazer, por sentir prazer, por sentir essa sede, desejo por bem-estar. E apesar das consequências que isso tem, a gente sabe como tem gente que arrisca porque é gostoso, é prazeroso, né? Felicidade, prazer e bem-estar é a razão por que pessoas falam mentiras, falsidades, praticam imoralidades sexuais, cometem adultério, se prostituem. No fim das contas, é porque nós achamos que fazendo isso, a nossa vida vai ser melhor, né? Então, por natureza, a maior paixão da vida humana é desfrutar de felicidade, prazer e bem-estar. Aliás, não foi praticamente isso que Adão e Eva fizeram? Seria joia poder ter o mesmo conhecimento de Deus, né? Comer da fruta do bem e do mal. Era por puro prazer, eles achavam que isso ia ser bom, né? Mas foi somente depois de ter conhecido, então, o amor e a graça de Deus, que a maior paixão da vida de Paulo se tornou, então, a glória de Deus, através da proclamação do Evangelho. Então, esta carta aos Filipenses é como que se Paulo estivesse inclinando para nós, dizendo, vocês querem saber o segredo de viver bem e morrer bem? Eu vou contar para vocês. É isso que é com essa intenção que a gente precisa ler essa carta. Então, agora continuando, nós chegamos no segundo ponto, que é o significado de morrer é lucro. Morrer é lucro, a partir do versículo 19. Porque estou certo de que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo,
quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A paixão que Paulo tinha da glória de Deus, sendo proclamada através do Evangelho, né, afetava não somente a maneira como ele encarava a vida terrena, as suas dificuldades, né, mas também afetava o modo como Paulo encarava a morte. Nada do que acontecia na vida de Paulo ele achava que era por mero acaso, né? Por coincidência, o capricho do destino. A convicção que Paulo tinha a respeito da soberania de Deus, sobre a totalidade da sua vida, abrangia todas as circunstâncias da sua vida, né? Inclusive a morte. Agora é interessante notarmos que Paulo ele sentia uma convicção de que ele seria liberto, né? Como ele disse no verso 19, eu estou certo de que o que me aconteceu, isso é, o fato de eu agora estar preso, né, resultará em minha libertação. E nesta afirmação, não está bem claro a que tipo de libertação que ele estava se referindo aqui. A gente tem a tendência de pensar que ele estava falando da prisão aqui. Eu penso que eventualmente eu vou me livrar dessa, né? Mas ele não faz qualquer menção de que o seu julgamento seria reconsiderado, cancelado, ou de contar com a boa vontade de algum carcereiro que pudesse deixar ele sair, né? Ou de contar com a boa vontade de autoridades, ou irmãos que fizessem um grupo de oração lá para Deus fazer um milagre, né? Paulo não menciona nada disso. A minha impressão é de que seja improvável que ele estivesse se referindo a uma libertação daquela prisão em Roma, de acordo com o que ele escreve no verso seguinte, verso 20, que diz, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. E por causa disso, eu entendo que Paulo estava dizendo, eu posso morrer nessa prisão aqui, mas mesmo que eu não chegue a me livrar dessas algemas, né, antes de morrer, ainda assim eu serei libertado. Ele falou assim, de algum jeito eu vou ser libertado. Se não for dessa cadeia, vai ser da minha vida, né? Eu vou morrer aqui, né? Eu vou ser libertado. Essa é uma declaração extremamente relevante para a nossa vida, porque, num certo sentido, todos nós passamos por experiências que são capazes de nos aprisionar emocionalmente, né? Nos deixando necessitados de uma libertação da parte de Deus, que só a graça e o poder de Deus podem realizar em nós. Libertação de algum sentimento de amargura contra alguém que nos ofendeu. Tem gente que fica amargurado por anos, né? Libertação de algum hábito que está afetando a nossa comunhão com Deus. Libertação de algum sentimento de culpa que a gente carrega há muito tempo. Libertação de algum conflito intenso e prolongado contra alguém. Libertação de hostilidades no emprego. Libertação de alguma doença física, de algum câncer. Todos nós, vez por outra, nós estamos necessitados de sermos libertos de alguma coisa que está nos aprisionando, né? Mas seja lá o que for, o tipo de libertação que a gente precisa, nós podemos ser encorajados aqui por essa declaração de Paulo, do fato que nós podemos estar certos de que Deus, conforme a sua soberania absoluta, e no tempo que Ele achar conveniente, certo, Ele irá intervir e vai trazer libertação para a nossa vida, né? A frase final do verso 20, juntamente com o 21, nos dá um retrato da vida que é verdadeiramente liberta. O verso 20, onde no final ele diz, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui nós temos um retrato da vida liberta do nosso egocentrismo, liberta do pecado e da morte, e cheia de esperança com a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Então, viver é Cristo. A partir do verso 22, Paulo lhe dá mais algumas ideias para a gente do que significa viver, dizer viver é Cristo. Verso 22, se eu continuar vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo.
Convencido disso, eu sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, de acordo com esta carta aos Filipenses, o trabalho frutífero, levando em conta o contexto de Filipenses, esse trabalho frutífero a que Paulo está se referindo, significa trabalhar para o progresso e alegria dos irmãos, das outras pessoas. Ele deseja ficar vivo, permanecer vivo, para ajudá-los a crescer na fé, a crescer, a desfrutar da alegria no Senhor. A ideia é que Deus nos concede mais tempo de vida. Se Ele nos concede mais tempo de vida, é porque alguém precisa da nossa ajuda para crer em Jesus, para desfrutar da sua presença. Esta era a perspectiva de Paulo em ficar vivo. Eu preferiria ir e ficar com Deus, mas eu sinto que eu preciso ficar aqui para ajudar vocês a crescer na fé, né? Então, se nós estamos vivos, não é à toa, para a gente ficar sem fazer nada. É para nós ajudarmos alguém. Será que a gente pensa dessa maneira? Será que nós reconhecemos que os nossos dias de vida aqui são um presente que Deus nos dá para a gente compartilhar a vida de Deus com essas pessoas, ou com quem estiver ao nosso redor, para que haja progresso, para que haja alegria na fé de outras pessoas, né? E esta carta aos Filipenses, ela está permeada de exemplos que Paulo dá do que significa dizer que nós estamos aqui para ajudar alguém. Se você que já leu, vai perceber algumas coisas como significa orar uns pelos outros. Os primeiros versos falam sobre isso, né? Ter comunhão uns com os outros. É chamar os outros à obediência a Cristo e a viver uma vida digna do Evangelho. É atender às necessidades uns dos outros, como a igreja de Filipos fez com Paulo. É relembrar uns aos outros a respeito do céu. Lá no capítulo, acho que 3, ele diz, a nossa cidadania está lá em cima, né? Então, e olha que coisa espetacular que ele fala no verso 26, que a gente acabou de ler. Ele diz, eu quero permanecer e continuar com vocês, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação, o louvor e a adoração de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Ele falou, se eu ficar aqui, eu vou poder ajudar vocês a louvarem a Deus. Então, o propósito do Paulo, viver é Cristo, significa ter um estilo de vida que honra o Senhor Jesus, que glorifica a Deus com as suas palavras, ações, atitudes, porque ele ansiava conhecer mais a Cristo, mais do que a própria vida, né? Viver é Cristo significa vivenciar o caráter de Cristo para as pessoas ao nosso redor. Mas então, qual é o significado de dizer que morrer é lucro? Significa dizer que a nossa morte honra a Cristo quando nós começamos a olhar para a vida ou para a nossa morte, não no sentido de ser uma perda, não no sentido de ser o final, não no sentido de que tenha sido uma tragédia, né? Mas no sentido de ser uma recompensa. É assim que Paulo está dizendo, morrer é lucro, é uma recompensa. E observe novamente os versos 23 e 24. Ele diz, eu estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, que eu permaneça vivo, fisicamente. Ao fazer essa declaração, Paulo não estava dizendo, não estava tentando escolher entre a vida e a morte, né? Ele estava apenas expressando que estava dividido entre essas duas opções. É como se ele estivesse dizendo, uma parte de mim quer ficar e viver um pouco mais com vocês, né? Mas, para ser honesto, eu quero ir para casa, porque eu estou pronto para servir, para parar de sentir as minhas dificuldades, as minhas dores, né, meus sofrimentos. Eu estou pronto para finalmente estar diante do Senhor, face a face. Mas eu tenho muito desejo de poder continuar aqui,
ajudar vocês a verem com clareza maior, a compreenderem com mais profundidade, a amarem mais plenamente e a serem obedientes com mais alegria. Então, ele não estava dizendo qual que é melhor fazer, ele só estava dizendo que tem essas duas coisas que são importantes, né? Então, dizer que morrer é lucro não significa desprezar todas as incontáveis bênçãos e alegrias e risos da vida terrena concedidos por Deus. Se você, Dia das Mães, você quer alegria maior do que ver um bebê nascendo, uma criança sorrindo, andando, começando a falar? Tem muita coisa boa na vida terrena, né? Então, Paulo ele não estava menosprezando as alegrias que a gente tem na vida. E por isso que ele diz, morrer é lucro. Significa perceber que uma outra vida, um outro mundo está por vir, um mundo que é melhor do que o mundo presente em seus melhores momentos. Por melhor que seja a nossa experiência nesse mundo, não tem comparação com esse outro mundo que está à nossa espera, né? Com a vida eterna. Então a morte, para os que creem na mensagem do Evangelho, é melhor do que a vida, porque a morte é a morte que finalmente vai nos dar Cristo por inteiro. É a nossa morte, é através da morte que nós vamos encontrar Cristo face a face. A morte, ela é lucro por causa disso. É a morte que finalmente vai nos dar Cristo por inteiro, né? Com todos os nossos sentidos, atendendo todas as nossas necessidades, satisfazendo todos os nossos anseios e reais desejos. Literalmente, Cristo é a nossa recompensa. A recompensa da morte é Cristo. É a coisa extraordinária, né? Cristo é esse lucro que Paulo estava mencionando, essa recompensa. Então, a pessoa que honra a Cristo com a vida, isto é, cujo viver é Cristo, será sempre o tipo de pessoa que enxerga a morte como sendo muito melhor do que essa vida. É muito melhor morrer do que estar vivendo. Porque não vai ter mais pecado, não vai ter mais dor e sofrimento, né? Essa pessoa glorifica a Deus com a sua vida, porque o seu maior desejo, a sua maior paixão da vida é conhecer cada vez mais a Cristo. Assim sendo, Deus será glorificado em nossas vidas quando nós estivermos conscientes de que o dia em que nós morremos será verdadeiramente o melhor dia da nossa vida, de acordo com a palavra de Deus. É por isso que Paulo diz, morrer é lucro, gente, é a recompensa final que Deus tem para nos dar. Morrer é lucro. Então, resumindo, viver é Cristo tem aí pelo menos 3 significados que eu deixei, irmãos, passem em branco para você preencher. Primeiramente, significa viver em Cristo. E viver em Cristo significa viver identificado com Cristo, com a sua morte, com a sua ressurreição. Isto é, estar totalmente conectado à morte e ressurreição de Cristo. E assim, ter total participação em todas as consequências da morte e da ressurreição de Jesus. Isso inclui tornar-se herdeiro com Cristo, ser purificado de todos os pecados, ser justificado diante de Deus, ser reconciliado com Deus, estar totalmente imerso na graça e na misericórdia de Deus. Tem um hino bem tradicional intitulado Foi Preciso um Milagre, It Took a Miracle, né? Que diz assim, foi preciso um milagre para colocar as estrelas em seus lugares. Foi preciso um milagre para que o mundo ficasse suspenso no espaço. Mas quando Cristo me salvou e me purificou por completo, foi um milagre da graça de Deus. Então, viver é Cristo significa viver em Cristo. Viver totalmente conectado com os benefícios da morte e ressurreição. Viver a Cristo também significa viver com Cristo. Significa viver com base num relacionamento pessoal com Cristo. Andando com Cristo, como sendo um discípulo, para aprender a reconhecer a voz de Deus, aprender os seus ensinamentos. Viver a Cristo significa viver em Cristo, viver com Cristo
e também significa viver para Cristo. E viver para Cristo significa ter uma conduta de vida que glorifica e honra a Deus. Como Paulo vivia. Viver em Cristo, com Cristo e para Cristo. Viver é Cristo. Então, se um lado da moeda é viver é Cristo, então o outro lado, morrer é lucro. Como se fossem os lados de uma mesma moeda, né? Mas morrer só pode ser considerado como sendo lucro, como recompensa, para quem já está ressuscitado em Cristo, né? Para quem já recebeu a salvação. A nossa morte é o que vai consumar, é o que vai completar inteiramente a promessa de vida eterna prometida e garantida pelo próprio Senhor Jesus, né? Como diz João 10:28, Jesus, usando a figura de um pastor e suas ovelhas, ele diz: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Também Paulo escreveu na carta aos cristãos que viviam em Roma, Romanos 6, 4 e 5, nós fomos sepultados com Cristo na morte. Perceba que o verbo está no passado, não? É assim que Deus nos olha. Nós já fomos sepultados com Cristo. Quem está em Cristo pode dizer isso, né? Fomos sepultados com Cristo na morte, para que assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, viver é Cristo, morrer é lucro. É uma recompensa que a graça e a misericórdia de Deus nos concede. Então, eu espero que a nossa percepção da morte e morrer seja fundamentada nessas verdades da palavra de Deus. Para que não seja motivo de medo ou de rejeição, mas sim de esperança, né? Vamos orar?